eu te pergunto, não é melhor resolver a ansiedade? Né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é um registro ali de perigo ou de ameaça que o seu cérebro entendeu. E para o cérebro não importa se isso é verdade ou se isso é mentira. Entrou no cérebro, é verdade para ele. Sim. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast Pouco e Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta as histórias, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do papel e se tornar realidade. Hoje a gente está aqui, eu nem sei mais que episódio que é, mas eu estou perdido, são mais de 70 episódios. A gente agradece aí vocês pela força, pela audiência, é muito bom estar falando de empreendedorismo. Só que de 70 e tantos episódios é a primeira vez, Luiz, que temos um psicólogo, não, psicóloga. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto importante aqui. Que honra, hein? Então, primeira. De um segmento muito importante. A gente já fez em outras oportunidades convites para outros psicólogos. Não sei por que os psicólogos não querem participar muito, né? A gente entende bem a correria da agenda. Mas a gente tem aqui a honra de falar sobre crenças, a gente vai falar um pouco sobre barreiras, a gente fala um pouco sobre subconsciente. Vai ser um papo hiper bacana. Eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, e Luiz Vacari representando o restaurante El Nacho e a Love Burger também. E nós temos a honra de receber hoje a Ariane Vieira, psicóloga Master TRG. Ariane, primeiro agradeço ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. E para quem não te conhece, quem é a Ariane? Bom, primeiro quero agradecer, né, essa oportunidade, esse convite. É uma honra para mim também estar aqui com vocês hoje. Eu sou formada em psicologia desde 2011. Sou casada há 12 anos, mãe de 2 meninos lindos, né? Não dá para falar outra coisa. E já trabalhei bastante com terapia, sempre foi a minha paixão. Na verdade, eu queria fazer medicina. Tá. E aí acabei indo para a área da psicologia, me apaixonei desde sempre, mas sempre fui aquela pessoa que buscava mais, não era contente com... Eu tenho uma frase que eu acho que quem tem dor tem pressa, porque eu sou muito apressada, eu não tenho muita paciência com processos demorados, longos e curtição de dor. Então eu sempre fui atrás de entregar o máximo para o meu paciente, né? Para que ele saísse daquela dor o mais rápido possível. Então, além de psicóloga, eu tenho inúmeras séries de formação mesmo, como terapeuta, numerologia, florais de Bach, Theta Healing, aromaterapia, enfim. Tudo que curadores... Tudo que curadores eu ia atrás e eu tentava trazer essa técnica para melhorar a vida do meu paciente e ajudar ele a transformar, né, a vida dele, que eu acho que quem vai para terapia é isso que quer, né, tirar essas dores emocionais de dentro. Até que eu cheguei, por conta da minha mãe, ela que me apresentou o mundo da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. É uma técnica muito nova, muito recente, assim, tô falando de coisa de 10 a 15 anos, que foi um psicólogo brasileiro que desenvolveu essa técnica, o nome dele é Jair Soares, e a partir daí eu comecei a estudar, vi o potencial que tinha, a rapidez que trazia de estruturação, de fortalecimento emocional e de transformação de vida, e aí eu falei assim, largo tudo. O conhecimento, você não larga, você tenta ali dentro com você. Mas eu vi que eu não precisava mais dessas outras técnicas para transformar a vida de mulheres. Foi quando você focou. Foi quando eu foquei 100% TRG. E hoje, com a experiência, você vai desenvolvendo o seu próprio protocolo ali dentro da técnica para potencializar a cura dessas mulheres. Porque hoje eu sou especialista em atender mulheres com medo, com insegurança, aquela mulher que não se acha bonita, baixa autoestima, que tem dificuldade de falar um não, de impor os limites, porque tem uma dor ali por trás, acha que vai ser abandonada, que a pessoa não vai estar ali, enfim. Então, eu sou especialista nessas mulheres a transformar e se fortalecerem para serem outras pessoas. Tá, mas e a Ariane, pessoa física,
Conta um pouquinho, né? Então, a Ariane estudou o quê? A Ariane buscou o quê? Então, você teve experiência CLT? Conta pra gente. Tive. Como acho que 99,9% dos psicólogos a gente inicia a carreira no RH. Então, eu trabalhei em grandes empresas, Syngenta, Navon, dentro de RH, em agências de recrutamento e seleção. Então, eu trabalhei muito nessa área de recrutamento e seleção e também trabalhei bastante na área de treinamento e desenvolvimento, que eu gostava mais, porque de alguma forma, né, você já está desenvolvendo a pessoa ali. Sim. Mas o meu sonho, quando eu comecei a estudar psicologia, sempre foi a área clínica. Eu nunca quis trabalhar em empresa, nunca gostei. Corporativo, né? Não gostava. Mas só uma pergunta Pode fazer. de curiosidade. Quando você falou que meu sonho era fazer medicina, mas eu acabei indo para psicologia. Sim. Não foi por causa do medo de sangue, não, né? Porque... não, sabe por quê? Porque eu já conversei com outros profissionais que foram também para o campo da saúde, mas não a medicina. E foi porque, de repente, a hora que eles começaram a aprofundar um pouco mais no que era ser um médico, e aí todo o estudo, o toque do corpo, do sangue, isso meio que a pessoa afugenta. Foi o teu caso ou foi outra questão? Foi. Na verdade, eu tenho uma história bastante interessante, Emerson, porque assim, eu morei 6 anos no México. Ah, que legal, legal. Então assim, eu me considero um pouquinho mexicana. Tanto que no meu Instagram, quem me acompanha, vê, eu solto algumas palavrinhas em espanhol, porque isso faz parte da minha essência. Faz uma novelinha mexicana. Adoro, eu sou uma Thalia, vamos colocar assim, Maria do Bairro. Maria do Bairro, simplesmente Maria. Adoro. E lá eu porque lá a escola funciona igual dos Estados Unidos, então é do meio do ano, enfim. Sim. E eu acabei me formando muito nova, eu tinha 17 para 18 anos, a gente não sabe o que é da vida com essa idade. E sim, eu tive muito receio, e na minha escola, eu estudava num colégio americano, pra gente se formar, a gente precisava fazer, eu não lembro agora, mas uma quantidade X de horas de serviço social para conseguir... Sim, para conseguir o diploma. E lá fui eu trabalhar no hospital da Cruz Roja, né, a Cruz Vermelha mexicana. E lá era cada história que a gente via. De tudo, né? Criança chegando com o braço no sacola, pessoa que explodiu e aí a pele estava caindo, enfim. Foi muito pesado pra mim, eu não tive a estrutura emocional para aquilo. É óbvio que hoje eu entendo que aquilo não é 100% da medicina, mas você vai ter um período que você vai passar em contato com aquilo. E ali naquele momento eu falei, acho que não é pra mim, acho que eu não tô pronta. E aí eu comecei a procurar outras áreas da saúde e eu vi na psicologia uma possibilidade de trabalhar. E hoje eu sou apaixonada, não voltaria pra medicina de jeito nenhum. Tá. E aí eu me perdi na pergunta. Desculpa. Não, tranquilo, porque assim, aí você estudou psicologia... Aí eu estudei e fui pro RH. Mas no México? Não. Você veio pra cá? Olha lá, eu sou bem peculiar, né? Eu comecei a estudar psicologia no México, eu fiz 1 ano lá. E aí, de novo, a gente cai na mesma questão de fortalecimento emocional. Desde o primeiro semestre lá no México, a gente já começa a fazer estágios também. Aqui no Brasil é diferente, você faz no último ano, exatamente, no 5º ano. E lá eu comecei desde o primeiro. E eu era muito nova, né, 18 anos, e é óbvio, ninguém faz estágio em lugares que não são carentes, que não tem pobreza. Então você começa estagiando com crianças, e eram crianças muito carentes, que eram abusadas dentro de casa, que eram maltratadas, que não eram bem cuidadas. Enfim, fiz esse meu primeiro ano, e aí no último dia que a gente estava com essas crianças, a gente fez uma festa de despedida. E eu lembro até hoje dessa criança, hoje deve estar já uma moça, né, enfim, adulta. Ela me abraçou e ela falou assim, tia, até me arrepia lembrar dessa menininha, eu não queria que você fosse embora, porque na minha casa ninguém gosta tanto de mim que nem você. Doeu, né? Eu com 18 anos, o que você faz? Minha vontade era de pegar essa criança e levar pra minha casa, mas, né, não tinha como. E ali naquele momento eu falei, acho que não é pra mim, não estou preparada. E aí eu abandonei a psicologia. Fui para a área de comunicação. Lá no México você começa estudando a comunicação num todo e depois no final você vai para a sua área. Jornalismo. Isso. Aí eu voltei pro Brasil, porque na verdade eu fui porque o meu pai foi trabalhar lá.
E aí ele voltou, eu acabei voltando, eu não tinha como me sustentar lá. Voltei. Quando eu voltei pra cá, eu não queria estar aqui no Brasil, eu queria estar lá no México, porque depois de 6 anos Você acostuma com a... eu era uma cultura. mexicana. Era mais fácil eu falar espanhol do que o português, pra vocês terem uma ideia. Então eu voltei e aí o que eu fiz? Eu falei assim, qual é a faculdade que eu vou me formar em menos tempo pra eu voltar pro México? Era de mídias sociais, que eram 3 anos. E eu já ia ter um ganho aí de algumas matérias por conta da minha... Você já eliminaram, né? Já eliminaria. Entrei em mídias sociais. Quando eu estava no último ano de mídias sociais, bateu aquele arrependimento. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não gosto, não quero, não é isso que eu quero. Voltamos. Isso com quantos anos, Ariane? Uns 20 anos, acho. Isso, 20, 21 mais ou menos. 20, 21, por aí. Aí eu falei, não quero. Eu quero psicologia. E aí lá vou eu de novo falar, pai, então. Quero trocar Veja de área de bem. novo. Veja bem. Meu pai já não queria que eu tivesse estudado a primeira vez psicologia. Por quê? Psicólogo morre de fome, né? Foi isso que eu escutei do meu pai. Você tá louca? Vai estudar. Meu pai é empresário, enfim. Você tá doida da cabeça. Aí, não contente, pai, então, lembra da psicologia? Aí a gente fez um acordo. Ele falou assim, seguinte, você tem permissão pra voltar pra psicologia se você se formar em mídias sociais, porque você tá no último ano, não vou deixar você fazer isso. Conclui depois. Concluí depois, eu falei, tá bom, eu concluo, mas eu não vou perder esse ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar as 2 faculdades juntas. Eu estudo de manhã mídias digitais e à noite eu faço psicologia. Pode ser? Ele falou, se você der conta, vai. E assim foi. Voltei pra psicologia, me formei em mídias digitais. E aí eu comecei o meu caminho. E aí chega um ponto que você tem que começar a trabalhar, estagiar, e o que te abre as portas é o RH, porque na clínica você precisa assinar laudos, essas coisas O todas. corporativo ele tem mais oportunidade para quem quer estagiar. Justamente, né? E aí eu fui pra essa área, mas eu nunca fui feliz, assim, eu trabalhava porque eu precisava, mas eu sabia desde o começo que não era ali que eu queria ficar. Até que chegou um ponto, né, depois de formada, que eu falei assim, queriam me efetivar, né, porque eu sou muito comprometida, então eu sou de... Hoje eu entendo até a minha forma de funcionar, então você me dá um negócio, eu vou dar um jeito de realizar, eu vou fazer do melhor jeito, da forma mais rápida, enfim. Que é o que mais falta nas empresas hoje, né? Justamente. Eu falava inglês, porque eu estudei em colégio americano, falava espanhol fluente também, porque eu morei no México, enfim, não queriam me... Não, mas a gente te efetiva e nananã, eu falei, obrigada. Não brilha os olhos. Não vou ficar aqui porque eu sei que eu não vou estar feliz, entendeu? O dinheiro não vai me segurar. E aí saí, definitivamente, e comecei a minha jornada mesmo clínica. Comecei trabalhando, que eu acho que a grande parte dos psicólogos começa com convênio, ganhando uma merreca, né, sem ter respeito nenhum. Trabalhei também dentro de hospital um pouquinho. E assim foi a minha jornada do começo mesmo. E o mídias sociais acabou que agregando para você, porque hoje você tem que, né? Isso que eu falo, às vezes a pessoa, às vezes na nossa jornada, é muito interessante porque às vezes a gente acaba estudando certas coisas e tendo uma base de conhecimento que naquele momento pode ser muito descartável. Mas lá na frente, quando você vai ver que você está seguindo um sonho, de repente um objetivo, e aquilo que você estudou encaixa de uma né? forma. É muito legal isso. Mas não é só o que a gente estudou, o que a gente viveu também, né? Sim. Nossa bagagem toda, Tem muita né? coisa que a gente vive naquele momento, assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu dei tanta atenção? Por que não sei o quê? Só Na que hora que lá, você para e pensa, né? como amarra as coisas, Uma né? amarra, tudo amarrado. Parece É uma nossa, loucura, muito é uma louco loucura. isso. Parece que Deus vai te preparando o caminho, né? Para quem pra acredita, aquilo. para quem acredita em Deus, né? Sim. Eu acho que é mais fácil de você falar, nossa, como Deus escreve certo e por linhas tortas. Com certeza. Porque às vezes quem não acredita, né, fala, nossa, isso é pura coincidência. Mas é muita coincidência, né? Não, é deucidência, eu falo deucidência, Exatamente. né? Então é mais ou menos por aí mesmo. E me ajuda, com certeza. Hoje te ajuda, com né? certeza. Com certeza. Hoje, para cuidar do Instagram, né, eu vejo muitas pessoas que têm mais dificuldade. Eu até tenho, não vou falar que eu sou super expert, mas eu consigo fazer algumas coisas mais fácil, criar as artes e tal. Não sou expert, porque não é a minha Mas uma área. emergência você consegue Mas botar você uma faz. Faço. E você falou que você começou na rede social agora em março, que você voltou nas redes sociais e já tá bombando já. Já. Foi muito engraçado essa história, porque eu não queria.
Eu voltei mesmo com tudo dentro da área psicológica, por quê? Eu me formei em 2011. E você escolheu que área quando você se formou da psicologia? Porque você pode ser comportamental, você tem algumas linhas, né? Sim. Qual que você... Na época eu gostava e atuava com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, exato. Porque era o que você vê mais resultado rapidamente, né? Já falei que eu não gosto muito de lenga-lenga, né? A psicanálise é muito legal, eu já fiz psicanálise por muito tempo. Mas é aquela coisa, né, de muito mais tempo, você ter que ficar falando. Aprofunda enfim. muito, né? E quem tá com dor, de novo, tem pressa, não tem como, né? E eu tenho a minha jornada também de transformação que as pessoas não conhecem, né? Hoje eu no Instagram, um feedback que eu recebo muito fala assim, mas você é muito segura, você é isso, você fala, mas ninguém sabe, me conheceu alguns anos atrás. Por que é segura, né? Sim, e a minha jornada, né? Eu sou uma mulher que já teve bulimia, que tinha compulsão alimentar, que ficou internada em hospital psiquiátrico, que já teve depressão de não levantar da cama, assim. Isso pós-formada ou isso durante a faculdade? Que momento que você se sentiu? Durante a faculdade, porque assim, a depressão, ela tem aqueles picos, né? Sim. Ela vem, ela volta, aí dá uma melhorada, aí dá uma caída, até você resolver. Hoje eu não tenho. Hoje eu falo 100%. Eu não tenho, inclusive, bulimia. Eu consegui resolver, principalmente com a TRG. Porque a bulimia, para quem não sabe, os médicos tradicionais, eles falam que não tem cura. É igual um alcoólatra. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Uma vez bulímico, sempre bulímico. E não é verdade. Hoje eu não tenho problema nenhum com a minha imagem. Hoje eu não tenho problema com a alimentação, porque eu vivia em função do alimento. Então eu me olhava no espelho, eu me via deste tamanho. E os dias que eu estava mal emocionalmente, aí assim, a minha perna era uma pata de elefante, literalmente. E aí o que acontecia? Eu entrava naquela dor, eu comia de esconder os papéis debaixo do sofá, debaixo da minha cama, porque eu tinha vergonha daquilo, né? Tanto que foi assim que meus pais descobriram. Eles começaram a achar, assim... Por que esconderam? O que tá acontecendo? Aí a minha mãe começou a ver uns comportamentos estranhos, que eu já não saía, tava me isolando. Isso eu tinha uns 16 anos na época. Foi antes ainda da você comia, tinha compulsão, mas só que depois você colocava pra fora. Eu vomitava. Eu ia pro banheiro e vomitava. Aí eu cheguei num ponto de eu não precisar. Os bulímicos falam, né, de se picar, que é colocar o dedo, uma caneta, né, na garganta pra forçar o vômito. Eu cheguei num ponto que eu já conseguia, sem ter essa necessidade, eu sabia fazer alguns movimentos no estômago que eu colocava tudo pra fora. E aí, obviamente, né, quando meus pais descobriram, foi um choque, porque na família não tinha ninguém com esse problema, a gente morava no México. Aí os meus pais também se sentiram culpados, porque na época, quando meu pai falou que a gente ia se mudar pra família, ninguém apoiou. Você é louco, levar essas crianças pra lá, né? Enfim, histórias que todo mundo passa. E aí a gente começou com o meu processo de cura. Corre atrás de psicólogo, corre atrás de psiquiatra, toma medicação. E aí eu tive as jornadas de melhora, piora, melhora, piora. Fiquei internada em clínica, acho que por 1 mês e pouco, que meus pais me deixaram lá pra segurar essa minha... Porque eu vomitava, entendeu? Tipo, pra mim eu não conseguia não vomitar mais, eu já tava nesse ponto. E aí eles me colocaram. Então, assim, eu não dormia sozinha, eu não tomava banho sozinha, eu não podia ir no banheiro sozinha. Era tipo um Big Brother, entendeu? Sempre por dia. 100%. Perdi contato com todo mundo da escola, né? Porque já tinha virado um hábito, né? Precisava cortar esse hábito. Precisava cortar. E aí comecei o processo terapêutico lá. Então, assim... Fala uma terapia, eu vou te falar, com certeza eu já fiz arte-terapia com cavalo, já passei por todo esse processo porque eu tinha muita dor e hoje eu entendo todas essas dores que eu tinha. E aí foi mesmo com a TRG que eu senti que isso resolveu dentro de mim, né? Eu entendi da onde vinha toda essa insegurança, o que estava acontecendo, quais eram os processos inconscientes que aconteciam lá dentro de mim, porque eu costumo falar... que não adianta você ter consciência, que é isso, por exemplo, a TCC traz muito disso, né?
aprenda a lidar com os sintomas da ansiedade. Aí eu te pergunto, não é melhor resolver a ansiedade? Né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é um registro ali de perigo ou de ameaça que o seu cérebro entendeu. E para o cérebro não importa se isso é verdade ou se isso é mentira. Entrou no cérebro, é verdade para ele. Sim. E ele vai criar um mecanismo de defesa que é a ansiedade. Então a ansiedade por si ela não é algo ruim, a gente precisa de ansiedade. Não tem como viver sem ter o mínimo de ansiedade possível. Senão você vai estar sempre se colocando em situação de risco, enfim, né? E aí eu passei por todo esse processo, entendeu? Resolvi tudo isso dentro de mim e agora eu não tenho mais esses gatilhos dentro de mim. Então pra mim é fácil ir pro Instagram, falar, Você conversar. resolveu através de terapia. Da terapia, da TRG, que eu entendi da onde vieram esses aprendizados. Porque tudo que a gente passa gera um aprendizado no seu inconsciente, que é o seu sistema de funcionamento operacional, vamos colocar assim. E foi aí que você tomou a decisão de estudar TRG. E largar tudo. E a psicologia também, às vezes, pode ser um pouco decorrente do que para você se conhecer, tipo, o que passava na infância, pode ter sido... Talvez. Porque eu converso com algumas psicólogas, né? E normalmente psicólogos, logicamente, eles amam a profissão, mas normalmente começou com um problema interno. O primeiro paciente é ele mesmo. Primeiro paciente é ele mesmo, né? Sim. Isso também, você acha que... Com certeza, porque quando eu cheguei para começar a estudar psicologia, eu ainda tinha as minhas questões bulímicas não resolvidas, os meus processos de depressão, né? E você se olhava no espelho e você via a sua imagem maior? Distorcida mesmo? É até o cérebro da interessante. gente é muito louco, né? É muito louco. Mas eu quando eu era o dobro desse tamanho que eu tô hoje, É mesmo? O Emerson era bem gordinho. Olha só. mas eu não me enxergava gordo. Você era o processo Olha só. contrário, né? Eu me olhava no espelho e eu achava... Se olhar as Tava fotos tudo dele, bem. assim, nossa, a cara dele era... Quantos quilos você chegou a pesar? Uns 109, 109? Hoje você tá com quanto? 80, 90? 83. Nossa. Olha só. Nossa, hoje olha pra ele, né? Eu conheço ele há muito tempo. Mas é que quando você convive com uma pessoa, que ela é daquele... Eu comia muito Love Burger. Eu não comia... Mentira! Bom, se bem que comia, né? Quando eu chamava ele pra fazer teste de carne, ele comia 4 hambúrguer de 200 gramas. Não, mas o meu não era ansiedade, não. Eu gostava do garfo, não. Entendi. Mas é engraçado, porque você Era o contrário, magra, né? Sim. e você se enxergava gorda no espelho. Sim. Eu tava muito acima, tava grande, só que eu olhava... É engraçado, porque eu olhava pro espelho e não me via gordo. Quando tinha fotos, eu olhava na foto e também não achava que eu tava gordo. Você não Chama via. normal. Achava normal, eu falava assim, tô forte, tudo bem. Jogava Olha só, fortinho, né? Tô forte. E é engraçado, porque depois, né, fica pro outro episódio, mas eu consegui emagrecer por causa de uma cirurgia do meu pé, que fui jogar bola, estourei, aí eu tive que fazer uma dieta por causa da cicatrização, eu acabei me perdendo peso. E foi Ficou. rápido. Foi rápido, em 4 meses eu perdi acho que 15, 20 quilos por causa do processo de recuperação e porque eu queria voltar a jogar bola, né? Então Só que- teve uma Mas existe motivação aí. existe um nome psicológico psicológico para isso? Porque bulêmico normalmente se vê mais gordo do que é. Se vê. E Distorção pro caso dele corporal. é distorção cognitiva. Distorção corporal, né? E é engraçado, porque hoje, quando eu me lembro daquela época, eu me lembro como se eu tivesse gorda. Aí eu pego as fotos, Não tá. Você não tá batendo. E é o Entendeu a meu contrário, informação? porque hoje quando eu pego foto da época, Você eu fala, falo Senhor "Caraca." Jesus, eu falo assim, Senhor Jesus. Meu Deus! Ele fala pra mim, você é meu amigo, nem me Eu avisava. falava, por que você não me avisava que eu tava... Cara, se você Mas tá... não adianta. não adianta. É um processo interno. Não adianta. Eu costumo também falar, né? Ninguém ajuda quem não quer ajuda. Então. E o primeiro passo é você entender que você tem um problema. Porque se você não entende, porque na época que eu tava ali com a bulimia, eu também não via como um problema. Pra mim era um estilo de vida. Aliás, tem, né, grupos na internet de pessoas que passam por esse processo e não acham que tem um problema ali por trás. Mas tem muita dor, tem muita baixa autoestima, enfim. Oriane, a TRG, ela faz parte já da grade do curso de psicologia, ela já... Não faz Porque ela é ainda. nova, né? Você falou que faz... Muito nova. Inclusive... Como que você fez pra estudar isso? Então, o professor criou esse projeto porque ele viu o potencial de ajudar mesmo as pessoas a se estruturarem emocionalmente. E ele começou a divulgar e fazer cursos, hoje cursos que a gente tem online. E quando a minha mãe me trouxe, é até interessante essa história.
Porque a minha mãe, ele faz um mini curso de uma semana. Primeiro dando algumas aulas e no final desse mini curso, ele vende as aulas, né? A formação completa. E aí a minha mãe fez esse mini curso e ela falou assim, filha, dá uma olhada nesse psicólogo, ele é muito legal, ele fala umas coisas bem interessantes, tal, eu acho que você vai gostar, porque ela sabia, né, que eu adoro estudar. Aí eu vi, de fato, o mini curso dele, maravilhoso, top, só que aí no final ele vendia a TRG e aí eu nunca tinha ouvido falar da TRG, não conhecia ninguém que tinha estudado TRG. Falei, gente, não é possível. Isso aqui é muito bom pra ser verdade. Malandro, né? Só pode ser malandro, cara. Não vou, é caro, é um alto investimento, não vou nisso daqui. E aí eu tive um processo de 3 meses pra digerir essa informação. Então eu voltava, lia de novo, porque quando eu falo que eu sou de estudar. Então eu anoto, sabe, assim, eu estudo. Aí voltava, tal, não sei o quê. 3 meses depois, eu acho que eu tava vendo alguma coisa no Instagram, ele me apareceu de novo, convidando pro mini curso de novo. Essas mídias sociais. Meu Deus, te acha, né? Não. Te acha. Essas mídias sociais. Essa aqui, ó. Mas é Deus de novo, né? Te mostrando, eu acho, eu acredito. É o Deus do algoritmo. Eu acredito que Deus manda a informação na hora. Ele apareceu ali. Eu falei, eu vou fazer esse mini curso de novo, vamos ver o que é, né? Fiz, aí ali no final eu falei assim, é agora. Nem falei pro meu marido na época. Falei, mãe, você me empresta o seu cartão e eu te pago todo mês? Aí porque eu não vou jogar, não quero nem mostrar pro meu marido. Aí ela falou, vai, vamos embora, porque ela tinha gostado muito do professor Jair. E aí eu comecei a estudar assim. E aí era da região aqui, ou é de São Paulo? Ele é de Recife, você acredita? Lá de Recife. Eu fiz toda a formação acadêmica dele em 1 mês. Eu só estudava, era a única coisa que eu fazia. Então, assim, eu tava cozinhando, eu tava estudando, eu tava lavando roupa, eu tava estudando, fazendo as aulas, eu levantava mais cedo, e enfim, terminei. A hora que eu terminei, eu falei assim, agora eu preciso passar por esse processo aqui, porque eu sou daquelas que antes de eu trabalhar isso em você, eu preciso passar pelo processo pra ver se funciona, Sim. porque eu não vou vender validar, uma mentira, né? Pra validar. E eu acho que eu preciso entender qual é o processo, porque a hora que você vier me trouxer, eu vou saber, eu vou entender o que tá acontecendo ali. E aí eu fui atrás. Falei, vamos lá, vamos passar, agora vai ser a hora. E não tenho o que falar, é transformador. É a cada sessão, você sente. Tem horas que você fala assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem coisas mudando ali dentro, eu tô me sentindo diferente, eu tô me sentindo bonita. O que eu falo pras minhas pacientes é, vocês afloram. É isso que eu vejo. Elas começam de um jeito e terminam outras pessoas, entendeu? E isso de forma natural, porque eu não fico ensinando, por exemplo, como outras técnicas. Você pensou isso, então você precisa, por exemplo, a TCC, né? Então, perceba os seus pensamentos. Então, qual é o primeiro pensamento que aparece na sua cabeça? É esse. Agora, vamos analisar esse pensamento para ver se isso é verdade ou se é mentira. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Não, o que eu faço? Eu simplesmente te ajudo a resolver aquela dor emocional, aquele registro no seu inconsciente. Quando aquilo registra, eu gosto de falar que a gente atualiza o software. Atualizei o software. Normalmente, de forma natural, você vai ter outros pensamentos, você vai ter outras emoções e naturalmente outros comportamentos. Então, o que eu mais escuto é assim, Ari, aconteceu isso, isso e isso. E normalmente eu faria isso. E aí, de repente, eu me vi fazendo outra coisa. O que tá acontecendo? Você tá aflorando. É isso, você tá sendo curada das suas dores. E como fazer isso, né, Ariana? Porque, assim, de repente, às vezes é um bloqueio que a pessoa, sei lá, tem 40 anos. Ela sofreu ali com um marido que forçou. Um marido que falou pra ela 15 anos na vida dela que ela era nada, e de repente ela faz quantas sessões pra começar, plum! É na primeira. É na primeira já? É na primeira. Eu tenho um protocolo que eu sigo com essas mulheres. Então, a gente começa trabalhando todo o período cronológico de vida. Então, se essa mulher chegou pra mim, sei lá, com 50 anos, a gente vai trabalhar toda a vida dela até os 50 anos. Por quê? As nossas maiores dores e os nossos maiores registros, eles acontecem durante as 2 primeiras infâncias que a gente tem. Então, até os 14 anos.
Porque ali naquele momento, você ainda não tem o seu cérebro racional desenvolvido. Então, vocês têm filhos? Tenho uma filha. De quantos anos? Eu não tenho. 7 meses. Você não sabe. Ai, meu Deus, é muito pedido. Eu não sei, na verdade, eu não sei se eu tenho. É tio, Mas eu sou tio, eu tenho as 3 idades. A minha tem 7 meses. Imagina assim, vocês estão caminhando com uma criança, um conhecido, na rua, aí tem um menininho, sei lá, de uns 2 anos, uma criança de 8, uma criança de 14 e vocês do lado. E de repente, no meio da rua, desce uma nave espacial e sai um ET ali na frente de vocês. Quem vai se impactar mais com isso? Eu. Que já vai sair correndo. Não, quanto mais, menor... Quanto mais jovem. Por quê? Com 2 anos, de repente, só vai olhar, legal. Ainda não tem a Depende, percepção, vamos né? imaginar que esse ET é bem esquisito, que não é uma pessoa assim igual a gente. Ele vai assustar. Vai assustar, né? As crianças muitas vezes não assustam com Papai Noel, essas coisas muito esquisitas. Eu vi um vídeo que o rapaz pega a criança no colo e ele tá com a máscara do Fred Krueger. E a criança olha pra ele normal, só que a hora que ele tira a criança... Aí ela assusta, eu já vi. Porque essa criança, ela não tem um registro do racional. A gente vai começar a racionalizar, por mais que impacte a gente. Ai, sei lá, isso daqui é um cara, é um holograma, é um cara que tá vestido de ET. Você vai tentar achar uma justificativa para aquilo. A criança, ela não tem isso. Por isso que impacta. E aqui que é a questão de você começar a entender como o seu inconsciente funciona. Então ele vai passar por uma situação, ele vai pegar aquela situação, aquele registro, e aí ele vai tirar um aprendizado daquilo, seja positivo, seja negativo. E aí o que acontece? Desse registro e desse aprendizado, ele vai começar a generalizar. A criança faz isso para aprender, por isso que a criança aprende muito rápido. Você pega uma criança de, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, aí você mostra para ela um chihuahua deste tamanho e fala para ela, isso aqui é um au-au. No dia seguinte, ela vê um bulldog alemão deste tamanho e ela aponta e fala au-au. Como que ela sabe que são as mesmas coisas? Porque ela generalizou o conhecimento. E o nosso inconsciente faz isso. Ele começa a generalizar. E isso fica registrado no seu software que roda todos os seus pensamentos conscientes. É como um computador. Você precisa ali da base para ele rodar o todos operacional, os... né? O operacional. Justamente. Então, não adianta você ter... Até adianta você ter... Não vou falar que não ajuda, mas o custo emocional disso, de você ter que estar o tempo todo prestando atenção no teu pensamento, e agora o que eu faço com isso? É cansativo, você até faz por um tempo, mas depois você roda no automático. Por quê? 95% do tempo do nosso dia, a gente acha que a gente não tá pensando, mas a gente tá no automático. Que é o registro que tá ali no operacional. Então não adianta nada eu pegar o volante do meu carro e falar assim, agora vou me sentir bonita, eu vou ser querida, eu vou falar todos os nãos da minha vida naquele 5% daquele tempo. Eu até posso falar ali. Só que o que vai... entrou no operacional. Entra no automático, entendeu? Justamente, é o que você aprendeu. E aí, como empresário? Porque assim, você contando a história, qual a conexão que eu fiz? Primeiro, você, como consumidora, como cliente, teve muita dificuldade de comprar o TRG. Sim. Por quê? Era novo, você não tinha registro isso de estudo, não tinha muita gente falando sobre isso. Então foi difícil para você acreditar que estudar aquilo seria legal. Só que hoje você vende isso. Sim. Como que é o desafio de fazer a pessoa também, do outro lado, entender que esse novo método, que essa nova forma de fazer é o que vai dar resultado para ela? Qual o desafio de comercializar isso? Então, num primeiro momento, foi muito desafiador para mim conseguir entender essa linguagem, né? Porque eu tinha um feedback assim que as pessoas falavam assim, você é muito técnica, não consigo entender o que você faz. Então, esse pra mim foi o meu primeiro desafio. Como que eu vou explicar isso? Deixar mais popular, deixar mais comercial. Justamente, para as pessoas entenderem isso daí. Mas você sabe que esse desafio tem muito empreendedor que ele escorrega nisso. Por conta disso. Porque ele é muito técnico, ele é muito bom, só que ele não consegue sair do personagem técnico. Justamente. Ele não consegue ser o comercial. Sim. Então, porque eu falo que comunicação é você simplificar. Sim. E é você vender valor, né, na verdade, né?
Também. Porque as marcas não vendem o produto em si, Não. Vende o que ela vai te solucionar de problema. Só que a linguagem dessa solução, ela tem que ser muito própria para quem vai ouvir. Sim, Exato. muito simples. Então você tem que simplificar, porque é a mesma coisa, né? Lá atrás, hoje já está mais popular você vender um hambúrguer e falar que o seu blend é muito gostoso e tal. Mas um tempo atrás as pessoas não entendiam. Falaram assim, É hambúrguer. o nosso blend. Eu falei, que blend, né? O que é isso? que é blend? Sim. Então foi desafiador para você. Muito. Que nem a gente estava falando, né? Eu entrei nas mídias sociais agora, recentemente, fevereiro, março desse ano. E eu entrei porque as pessoas me pediam. Então eu comecei a atender na TRG, o resultado foi incrível, as pessoas começaram em pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, eu tô te falando questão de 12, 15 sessões. Tira a mulher para transformação. Eu tive uma pessoa que eu atendi com fibromialgia desde os 15 anos, então eu tô falando mais de 30 anos que ela tinha depressão, fibromialgia, não saía da cama. 4 sessões, essa mulher saiu da cama e passou sexta, sábado, domingo e segunda em festa, dançando. Eu falei, gente, nem eu, né? Nem eu com meus 38 anos faço Eu isso. acho que hoje em dia também não... E eu precisei de 11 sessões para estruturá-la e dar alta para ela. Então é muito rápido, né? Tô falando de 3 meses para você ter essa transformação. Não, mas você acha que o mais difícil é a pessoa querer começar? Acho, porque como é muito rápido, muitas delas chegam muito ansiosas pra mim na primeira sessão, com medo do que vão encontrar. E é interessante isso, né? Porque você não vai encontrar nada mais do que você vivenciou. É isso, é a sua própria história que vai ser trabalhada ali. Mas eu acho que, não sei, né? As pessoas têm medo de se encarar. Sim. Mas eu acho que é uma... Eu não sei se isso é só no Brasil, ou se você que morou em outro país, né? Se lá tem uma cultura, porque no Brasil, não sei se as pessoas parecem que elas pensam que ir no psicólogo é porque é um problema de você estar doente. Sim. Né? Então assim, a pessoa ela não vai no psicólogo, como a gente estava falando aqui dos bastidores, né? Ela não procura limite, antes, ela vai no limite, né? A hora que ela vai explodir, ela não, acho que eu preciso ir num psicólogo. Então... O que acontece é que eu vejo muito, tá? E que aí entra também na minha própria dificuldade. Antes eu falava muito de traumas e dores emocionais. E aí entra no que você tá falando. O que eu comecei a perceber? As pessoas, elas entendem que um trauma, uma dor emocional é algo muito grande. É algo assim absurdo. Sei lá, entrou um ladrão dentro de casa. Isso é uma história, inclusive, real que eu conheço de uma pessoa. Entrou um ladrão dentro de casa, estuprou a mãe na frente dessa criança, matou o pai na frente dessa criança e qualquer um que ouve essa história fala, gente, é um negócio que vai traumatizar essa criança. Então acha que são coisas assim absurdas. Só que a maior parte das pessoas, estamos falando talvez de 95%, 98% da população, não tem histórias assim tão impactantes. Sim. O que não quer dizer que não tenham dores e traumas emocionais. O que é uma dor ou um trauma Mas emocional? você acha que a gente, isso todos nós, né? A gente tem a tendência a potencializar a dor que a gente tem. Então, por exemplo, a transformar isso bem maior. Vou dar um exemplo, meu, né? Lá, minha primeira namorada. Pô, eu levei um pé na bunda da primeira namorada lá, sofri que nem um cão. Daí você começa a falar assim, não, porque eu não vou me relacionar mais, tal. E aquilo você começa a levar. Até que chega um momento que você acorda, você viu, foi uma relação, acontece, a vida tá seguindo, tem outras pessoas, né? Só que tem gente que não se liberta e mantém. Você acha que essas pessoas que não se libertam porque elas ficam potencializando, lembrando? O inconsciente generaliza. Lembra que eu falei pra você? Sim. Então, ó, eu vou entrar numa história minha, tá? Pra vocês verem. E é interessantíssimo porque eu não tinha consciência disso. Lembra que eu já falei que eu sempre estudei muito, me dediquei muito e tinha muita vontade de trabalhar e tal. E eu tive uma chave absurda nesses últimos 12 meses, que foi que eu passei pelo meu processo e comecei a me dedicar mesmo fortemente para a TRG e para essas mulheres. Muita gente acha que eu tô há muito mais tempo na TRG e não é dedicação mesmo. E dentro do meu processo da TRG, eu tinha um entrave muito grande, porque era assim, eu estudava muito,
eu tinha muito conhecimento, mas eu tinha sabe aquela obesidade intelectual? Eu sempre achava... Estuda e não Tudo aplica. e não aplica. Eu achava que eu não tinha, que eu não sabia, todo mundo era melhor do que eu, todo mundo sabia mais do que eu. Então eu não conseguia. Eu até falava, eu vou. E aí quando eu colocava no meu 5% de consciência, eu até tentava. Mas aí eu entrava nos 95%, me sabotava, né? Qualquer problema virava um problemão. E eu não entendia por quê, né? Eu falava, poxa, o que tá acontecendo? Enfim, dentro desse processo aí da TRG meu, um dia, numa dos N sessões que eu fiz, eu me vejo com mais ou menos 3 anos. E a minha mãe, eu sou a irmã mais velha lá em casa, né? Então, eu tenho uma irmã 1 ano mais nova do que eu e um irmão 8 anos mais novo do que eu. E quando eu tinha 3 anos, eu vejo a minha mãe... Eu não tinha consciência dessa imagem, tá? E também pro nosso cérebro, isso é importante. Não importa se isso é verdade ou se isso é mentira. Tava registrado ali na minha mente. A minha mãe lavando louça. E eu vejo ela e falo assim, mãe, eu quero te ajudar, posso lavar louça pra você? Na época, o meu mais novo tinha 3 anos. E aí, o que o adulto faz? Racionaliza. Eu não deixo, meu filho hoje o mais novo tem 4 e eu continuo não deixando ele lavar uma louça. É perigoso, ele pode deixar cair, quebrar um copo, se cortar, enfim. E a minha mãe, obviamente, virou pra mim e falou assim, não, você não consegue. Acabou ali. Eu generalizei ali e foi ali que eu entendi que não era que eu não conseguia lavar uma louça. Eu não conseguia fazer nada na vida. Ali se instalou a minha sensação, né, a minha ideia de incapacidade e eu generalizei. Então, assim, eu queria, de forma consciente, mas o meu registro no operacional, eu não consigo. Eu sou incapaz. Então, eu me sabotava. Quando eu transformei, vocês não têm noção. Eu voei de um jeito que, assim, eu me sentia a Mulher Maravilha. Era como você faz para ressignificar isso? Você não ressignifica, você entende... Você reestrutura. Você reestrutura. E quem vai reestruturar é você, a cada ciclo. Então, eu sempre falo, quem vai resolver o seu problema é você. Eu vou te guiar nesse processo, nesse caminho. Mas você vai resolver do jeito que fizer sentido para você. Porque as nossas histórias são diferentes. Às vezes o que faz sentido pra mim não faz sentido pra você. Percebe? E sabe o que é legal do que a Ariane tá falando? Eu tava contando no bastidor aqui pra Ariane que eu passei por terapia. Foi um período curto, né? Tive alta rápido. E passei por causa da lesão, cirurgia. E era obrigado a fazer onde eu trabalhava na época. E o que eu descobri de mim? Né? E é legal quando você descobre certas coisas de você. Lá atrás também teve uma oportunidade, eu acho que tinha 6, 7 anos, eu fui fazer, na escolinha, fui fazer um discurso, eu fui escolhido para ser orador lá, e minha mãe toda orgulhosa e tal, só que nesse dia eu acabei, sabe aquela coisa de chutar o balde, né? Acabei de fazer o discurso, eu pulei lá de cima, em vez de descer pela escada, criança, né, cara, pulei lá de cima. Deu um manche. Né? Deu tela azul. Show de rock. Segura aí, galera. Acabei, em vez de descer a escada normal, me comportar, não, fui lá e pulei lá de cima, saí rolando e tal. Aí todo mundo deu risada, tal. E eu, pra mim, tava tudo bem, só que minha mãe sentiu. E ela falou assim pra mim, que ela nunca tinha passado tanta vergonha na vida, que todo mundo dando risada da cara dela, que parece que ela não tinha dado educação, não sei o que. E falou assim, você nunca mais me envergonha na frente dos outros. E eu acho que eu guardei aquilo de uma tal forma que eu construí a minha vida até aquele momento sempre me colocando em segundo plano. Então você fala assim, peraí, eu estou convivendo com as demais pessoas, elas estão felizes? Então eu não preciso estar feliz. O que eu não posso ser é o motivo da infelicidade dessas pessoas. Sim. E eu potencializei aquela coisa, vai né? Crescendo, né? Generalizei isso, eu generalizei, agora eu estou conversando com você, né? Eu generalizei isso a ponto de, falar assim, não, desde que as demais pessoas ao meu redor estejam bem, tudo bem. Não preciso me olhar, né? E aí descobri isso na terapia, e aí conversando, viradinha de chave, então eu falei assim, não, eu acho que eu também posso me colocar à frente de vez em quando, eu também posso entender que eu também preciso ser feliz, mesmo que alguém não fique tão feliz com as minhas escolhas. Sim, né? Sim. E pra mim foi um salto. Isso é permissão emocional, né? Muitas vezes a gente não tem essa permissão emocional, porque a gente depende do outro, né?
E aí, o que acaba acontecendo? A gente vive a vida do outro. Só que a gente não entende qual foi o gatilho disso. Sim. E é bom fazer a terapia, né? Até aconselho todo mundo, né? Nesse papo que a gente estava tendo até nos bastidores. Terapia não é para quando você está no fundo do poço, quando você está lá no limite. Terapia é assim, procura, se entenda melhor, se conheça, né? E você sabe que é muito interessante, né? Porque muita gente não consegue engrenar profissionalmente, financeiramente, por conta dessas de alguns bloqueios, né? Sim, entendeu? Então, não vou fazer. E aí fica patinando, sempre nas mesmas histórias. É isso. É o meu caso, né? Deixa eu te perguntar, Ariane, já tá indo até pro final já, né? Quase 50 minutos. Fala Meu como Deus, passa rápido, né? Ainda mais quando a gente fala de um papo tão gostoso assim, né? Eu sou suspeita, né? Eu adoro falar disso. E eu ia te perguntar assim, né? Porque para ser psicólogo, né? Eu trabalho, por exemplo, com uma coisa gostosa, que é comida. Sim. Então, normalmente eu tenho bons clientes aqui, que você sai com histórias legais. Sim. Mas você não. Normalmente a pessoa, quando ela procura um psicólogo, ela vem, descarrega um monte de coisas de você, coisas, muitas vezes, eu diria que acho que 90% das vezes, ou 95%, coisas negativas, que você tem que escutar e você tem que absorver. Como que você se prepara para você, psicologicamente, não levar isso para a tua vida? Porque eu acredito que você só leva coisas negativas. Como que você se prepara para não né, levar? Então, olha que interessante, né? E aí eu faço até uma ligação, porque obviamente eu tenho muitas amigas psicólogas, né? Me formei em psicologia. E quando você trabalha com uma terapia tradicional, é bem isso que acontece. É essa questão. Você tá sempre ouvindo e a pessoa sempre chorando pelo mesmo motivo, às vezes por anos a fio, e aquelas histórias, né, que doem, que machucam. Só que com a TRG é diferente, é tudo muito rápido, né? Então isso é a primeira coisa. Tô te falando que né, são 12, 15 sessões, a pessoa tá feliz, tá plena, tá vivendo sonhos, tá criando projetos. Então assim, isso já te dá uma satisfação, porque ela nunca sai pior do que ela entrou. Ao contrário, a cada sessão ela sai mais estruturada, mais feliz, se sentindo leve, alegre, com vontade de viver a vida. Então eu não tenho como falar, eu fico triste, E o segundo ponto interessante é que eu não preciso que você me conte a sua história para eu conseguir te ajudar. Então muitas dessas histórias eu acabo não sabendo, porque às vezes, geralmente a mulherada fala, né? Então acaba falando. Mas se tem algo que não quer me contar, não me conta. Não preciso que você me conte a sua história para eu conseguir te ajudar nessa Para você diagnosticar ela, você precisa só saber qual é o problema e você vai direto no ponto da ferida dela. Justamente. Você vai buscar lá, de repente, lá na infância, o que aconteceu. O que bloqueou ela naquele... E a nossa mente, ela é muito inteligente. Ela traz exatamente aquela informação que precisa ser olhada e reprocessada, né? E a cada sessão, quando eu tô no cronológico, eu sempre volto. Então, vamos supor, comecei do 0 ao 5. Antes de eu entrar dos 5 aos 10, eu vou voltar do 0 ao 5. Por quê? A cada sessão você tá mais forte emocionalmente, a sua mente sabe disso. Então é muito comum ele te trazer uma informação nova, porque ele fala assim, antes você não conseguia acessar isso aqui, mas agora você consegue olhar pra isso porque você tá fortalecido. Se aparecer, eu trabalho, se não aparecer, a gente segue em frente. Ariane, já indo pra reta final, conta um pouquinho mais como que é o seu trabalho hoje. Você já conversou com a gente nos bastidores que você atende online, mas conta aí um pouquinho como que é. Hoje meus Como te acham na rede social também para te seguir? Tá, o meu arroba, né? Ariane Vieira TRG, eu tô lá. Pode me chamar por direct, dá pra me chamar também pelo WhatsApp. Eu trabalho 100% online, que isso é muito legal, né? A gente consegue acessar mulheres de todo mundo, né? Não é nem do Brasil. São sessões de 50 minutos. Cada sessão dessas equivale no mínimo de 1 a 3 anos de uma terapia tradicional. Então a gente corre. E é o que eu falei, né? Ari, eu não quero contar nada pra você. Muitas mulheres chegam assim, né? Num primeiro momento, não quero te contar. Tudo bem, não me conte e eu vou te dar o mesmo resultado daquela que... Aliás, mais rápido, eu costumo falar isso, né? Porque o meu principal objetivo é ajudar essas mulheres a se reestruturarem emocionalmente no menor curto de tempo possível e da melhor maneira, né? Claro, tá doendo muito, a gente vai um pouquinho mais devagar. Dá pra acelerar? A gente acelera. Eu nunca vou segurar elas por mais tempo do que o necessário. Então é isso, 100% online e a gente agenda... Normalmente só mulheres.
Eu atendo homens também, porque os homens adoram o fato de não terem que me contar nada, né? Vocês não gostam muito de falar. Não, eu sou um livro aberto. Eu conto até sem perguntar, às vezes. Sem perguntar, eu tô contando. Mas a minha especialidade, o meu foco maior são as mulheres, né? Até por conta do meu próprio processo de transformação, né? Eu quero levar esse tipo de transformação para essas mulheres que se acham feias, que se sentem inseguras, que não conseguem falar o não, né? Então, hoje é o meu foco. Mas E tem projetos de treinamento, curso, palestra? Tenho, porque além de psicóloga da TRG, eu também sou analista corporal. Então, já fiz alguns treinamentos que te ajudam a entender o seu funcionamento também, né? Da mente, que é muito importante. Já fiz alguns treinamentos, já fui chamada para algumas palestras e, assim, eu quero chegar no máximo possível de mulheres para conseguir trazer essa transformação, né? Então, tenho sim essa ideia. Estou estruturando, inclusive. Mas é muito trabalho, graças a Deus, sim, né? Então, é um passo de cada vez. Leane, reta final, a gente sempre pede para o amigo empresário que vem aqui contar a sua história, porque a gente também serve de motivação e referência para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Então essa pessoa que de repente está querendo transformar a carreira dela, que está em dúvida se empreende ou não, se investe ou não, se estuda mais ou não, conta para essa pessoa por que você aconselha a pessoa a empreender e a de repente seguir o próprio caminho dentro da profissão que escolheu. Olha, essa jornada foi uma jornada muito doida, assim, pra mim, porque foi aquilo que eu te falei, né, nos bastidores. Eu nunca me vi como uma empresária, eu sou psicóloga, então eu me vejo como psicóloga. Mas a chave virou pra mim quando eu entendi que eu precisava ir além do meu conhecimento técnico como psicóloga. Eu era uma empresária, então eu precisava entender um pouco de vendas, um pouco de marketing, administração. Exato, eu precisava entender isso. E a partir do momento que eu fui estudar para entender, que seja o mínimo, eu não preciso ser especialista nisso, mas eu preciso entender um pouco como funciona. Foi aí que as coisas começaram a rodar muito mais. Então, assim, buscar o conhecimento e nessas outras áreas, porque se você ficar só no técnico, é muito difícil e você começa a se frustrar porque você se dedica, mas não vê resultados. E quando você faz tudo com estratégia, entendendo por que você está fazendo, as coisas fluem muito mais rápido e você alcança os resultados que você estava buscando, né? Legal, muito bacana. Show de bola. Ariane, a gente agradece a tua participação, ter aceito o convite, passou hiper rápido, um papo sobre rápido. Duas ou três pessoas que gostam de conversar sobre esse tema. Sobre esse A gente tema vai ainda embora aqui, eu fico. Acaba até às 11 horas da noite hoje o podcast. A gente agradece a tua participação, foi um prazer, eu acho que é bem legal, principalmente por ser uma área nova dentro da psicologia, né? E é bom a gente difundir, também servir de cognitivo para trazer mais pessoas. Luiz, Valeu, agradeço. Mais um episódio. E a gente finaliza então mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica, pelo glamour, depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia se tornar realidade. Valeu, gente, até a próxima. Até mais. Valeu.